Muito bem, Edu. Para ilustrar essa partida de futebol, eu quero trazer os números. O Guarani teve um desempenho muito melhor do que nas últimas partidas. O Guarani teve mais posse de bola, 57%. Finalizações, o Guarani teve 19 contra 7 do Goiás, sendo 6 defesas do Tadeu e 2 do Pegorari. Escanteios, o Pro Guarani 9 contra 4. Passes 454 do Guarani contra 345 da equipe goiânia. Enfim, o Guarani liderou estatisticamente todos os itens da partida. Só o resultado que não sorriu para o Guarani. Por quê? Pela ineficiência dos seus atacantes, todas essas conclusões, 19, só 5 foram para o gol. O restante foi tudo para fora ou interceptada. Então faltou pontaria. E do outro lado tinha um goleiro que para mim fez a diferença do jogo. O resultado é correto? Não, não é correto. Se é justo ou não, isso é uma coisa do homem lá em cima, não é? Mas que não foi correto, não foi. Pelo volume, pelas chances que o Guarani teve e pelos milagres que o Tadeu fez, o Guarani pelo menos tinha que ter empatado o jogo. Sobre o desempenho, foi muito melhor daquilo que eu esperava. Eu não esperava que o Guarani jogasse com a valentia e com todos os problemas, principalmente sem Luan Dias no meio campo, o time se virou na superação. Foi do jeito que dava para ser. Acho que o Alan Al, apesar do gol, o gol que o Guarani tomou foi um gol doado. Eu não estou tirando aqui o mérito do Goiás, mas todo mundo sabe que no último terço do lado esquerdo, o Sander é a principal arma do Goiás. Tinha que ser marcado e tinha 2 ali. A dobra do lado direito também por isso. O Heitor na frente do Ian. E, infelizmente, nenhum dos dois deu conta, saiu o cruzamento. E o seu Mancini, zagueiro, estava dormindo, olhando para o céu. E aí o Herculano fez de cabeça na entrada, ali, na entrada da pequena área. Sozinho fez de cabeça 1-0. E esse foi o resultado final da partida. Eu gostei de algumas coisas, eu estou falando deste jogo, eu não estou falando da campanha, eu não estou falando das outras partidas, estou falando desse jogo. O Guarani jogou um futebol que eu não esperava que jogasse. Enfrentou o Goiás, criou muita dificuldade para o time do Mancini e só não empatou o jogo porque, infelizmente, o Caio Dantas já há algum tempo vive uma seca de gols. Só não empatou o jogo ou virou a partida porque o Tadeu hoje estava abençoado à 10ª potência. Ele fez aí seguramente 3 defesas muito complicadas, muito difíceis. Se aqui o Gleger estivesse pontuando cada defesa, ele teria dado para essas 3 defesas acima de 8, que ele intitula como defesaça. Então eu não estou falando de lance normal, estou falando de lances a queima-roupa. E o Tadeu fez a diferença. Só que nada disso adianta. O que adianta é que o Guarani perdeu o jogo, ou o que não adianta. E conheceu a 3ª derrota depois do derby consecutivo, selando de vez. Matematicamente tem uma chance de 1%, né, das coisas mudarem de rumo. Mas o Guarani hoje, já para esse amigo de vocês, já tinha dado mostras que a coisa terminaria desse jeito. Infelizmente, eu lamento muito. Não comento para ter razão. Eu comento aquilo que eu estou assistindo. E o Guarani perdeu para sua própria incompetência, pela falta de tranquilidade para fazer os gols, e defensivamente é um time que todas as partidas, pelo menos do segundo turno, ou da maioria delas, com raras exceções, teve erros capitais individuais que comprometeram o resultado final da partida. Uma pena. O Guarani jogou bem, teve volume, mas perdeu o jogo. Edu. Lembrando que